Livro Tratado do Purgatório, Santa Catarina de Gênova. Breve biografia. Adaptado e aumentado a partir de Vida dos Santos, Padre Robacher, volume 5, Editora das Américas, São Paulo, 1959. Catarina Fieschi Adorno nasceu em Gênova, em 1447. Teve por pai Jacó de Fieschi, que morreu como vice-rei de Nápoles, durante o reinado de Renato de Anjou, rei da Sicília. A família dos Fiesches foi ilustre na Itália durante vários séculos. Seus chefes eram condes de Lavanha, no território de Gênova. Foram durante muito tempo vigários perpétuos do Império na Itália e tiveram posteriormente grandes privilégios na República de Gênova, entre outros o de cunhar moedas. Essa família produziu célebres generais durante as guerras que Gênova fez no Oriente contra os venezianos. Deu à Igreja vários cardeais e 2 papas, Inocêncio IV e Adriano V. Santa Catarina teve 3 irmãos e uma irmã, que abraçou a vida religiosa. Com relação a Catarina, desde a mais tenra idade, dava mostras de sua futura santidade. Com apenas 8 anos de idade, afastou-se dos divertimentos infantis, mostrando em todas as ações modéstia maravilhosa. Aprendeu os mistérios da fé cristã e se esforçava por penetrar-lhes os sentidos. Meditava-os com amor, fazia progressos admiráveis na via da perfeição, obedecendo aos pais com uma docilidade exemplar, guardando silêncio e abstendo-se de toda conversa que não tratasse de Deus. Em seu quarto havia um quadro que representava o Salvador descido da cruz e deitado sobre os joelhos de sua mãe, quadro esse que comumente chamamos de Nossa Senhora da Piedade. Catarina contemplava frequentes vezes esta piedosa imagem e ficava tão comovida que parecia querer exprimir em si mesma todas as dores de Cristo moribundo. Em breve o coração se lhe encheu de violento desejo de sofrer por amor de Jesus. Desprezando as delícias da casa paterna, deitava-se sobre a palha, tendo como travesseiro um pedaço de pau. Escondia com cuidado as austeridades aos olhos dos criados, às quais estava confiada. Todavia, surpreenderam-na mais de uma vez, meditando na paixão do Senhor e derramando abundantes lágrimas. Aos 13 anos quis deixar o mundo e retirar-se para o mosteiro para amar a Deus à vontade. Suas atenções se voltaram para as agostinianas de Gênova, com quem já se encontrava sua irmã Limbânia. Mas sua pouca idade não permitiu às religiosas que a recebessem. 3 anos depois, os Fieschi, que eram guelfos, obrigaram Catarina a casar-se com o nobre Gibelino de Gênova, chamado Juliano Adorno. Era para confirmar a reconciliação dessas 2 poderosas famílias, há muito tempo inimigas uma da outra. Seu marido, que era dado ao prazer, se deixava arrastar pela ambição. Com 16 anos inicia assim sua vida conjugal. Isso lhe causou 1000 aborrecimentos durante os 10 anos que passaram juntos. Ela o suportava com uma paciência admirável e encontrou nisso motivo para se santificar ainda mais. Adorno, perdulário que era, dilapidou os bens seus e os que a virtuosa esposa lhe trouxera com o casamento. Catarina não sentiu tanto este fato, como se entristecia com a vida desregrada do esposo. Pedia todos os dias por sua conversão a Deus. Suas preces foram por fim escutadas. Adorno, arrependido dos desmandos, fez penitência, entrou para a Ordem Terceira de São Francisco e morreu nos mais vivos sentimentos de odor de piedade. Catarina tinha uma parente próxima chamada Tomasa de Fieschi, que ficou viúva pelo mesmo tempo e que tomou o hábito das dominicanas, morrendo como prioresa do convento em 1534. Durante a vida matrimonial,
Após 5 anos de casada, a pedido das amigas, Catarina relaxou um pouco a vida solitária e de penitência e passou a frequentar as sociedades mundanas, sem, contudo, cometer faltas graves contra Deus. Seu fervor, primeiro, não sofreu diminuição. Os prazeres do mundo não lhe deixaram senão profundo desgosto. Consultou então sua irmã religiosa, que lhe indicou um sábio confessor. Apenas se ajoelhou aos pés dele, uma luz do alto a iluminou a respeito do estado de sua alma. Um raio de amor divino lhe atingiu o coração, mostrando-lhe o horror de seus pecados. Tal é a comoção sofrida que, sem terminar a confissão, foi necessária levá-la à casa. Ó amor, não mais pecados! Repete entre lágrimas. Compungida por ter relaxado e negligenciado sua vida piedosa, estava disposta a confessar-se publicamente e a fazer as mais rigorosas penitências. Jesus lhe apareceu carregando a cruz, sangrando por todo o corpo. Essa visão lhe causou tal impressão que tudo quanto via lhe parecia inundado do sangue de Cristo. Teve desde então desejo imenso de sofrer para se conformar à paixão do Salvador. Essa conversão, não exatamente do mal para o bem, mas do bem para o melhor, aconteceu-lhe em 1474, quando tinha 27 anos de idade. 4 anos de vida purgativa sofre Catarina, fazendo penitência de seus pecados com severíssimas austeridades e longas orações. Mas ainda então, como conta seu biógrafo, o Senhor a consola, sobretudo na oração, como naquela ocasião em que se sentiu atraída a inclinar-se sobre o peito de seu amoroso Senhor e alcançou a ver um caminho mais suave, que descobria inumeráveis segredos de um amor que com frequentes êxtases a consumava toda. Depois foi atraída ao lado do crucificado e ali lhe foi mostrado o sagrado coração de Jesus, que parecia todo ele de fogo. E finalmente foi aproximada à dulcíssima e suave boca de seu Senhor. E ali lhe foi dado um beijo que a submergiu inteira naquela doce divindade, onde, perdida de si mesma, interior e exteriormente, dizia: Eu já não, é Cristo quem vive em mim. Vita 2. Seu atrativo principal era a contemplação, mas a isso juntou uma vida ativa. Serviu durante vários anos os doentes no grande hospital de Gênova com caridade e ternura incríveis. Não se deixou abater pelas repugnâncias naturais que experimentava no começo. Superou-as pouco a pouco pela paciência e pelo prazer de agradar a Jesus Cristo, servindo nos membros sofredores. Sua caridade não se cingia ao recinto do hospital. Estendia-se a todos os doentes da cidade. Apenas os conhecia, procurava obter para eles todos os socorros de que tinham necessidade. Seu amor por eles se revelou principalmente durante a peste que fez em Gênova terríveis danos, nos anos de 1497 e 1501. Sua austeridade tinha qualquer coisa de espantoso. Estava de tal modo acostumada a jejuar que passou 23 quaresmas e outros tantos adventos sem tomar alimento. Recebia somente a comunhão todos os dias e bebia de tempo em tempo um copo de água, ao qual misturava um pouco de vinagre e de sal. As hóstias que então eram dadas aos leigos, quando se ministrava a Eucaristia, eram bem maiores do que as de hoje. Lê-se na biografia da santa que imediatamente após a comunhão apresentavam-se um cálice com vinho, como se faz ainda hoje na comunhão dos ordenados. Era para facilitar-lhe engolir as gotículas que ficavam na boca. Dessa forma, Bailete se engana, dizendo que Catarina recebia a Eucaristia sob as duas espécies. Essa recepção de Eucaristia, sob as duas espécies, esteve em uso durante vários séculos, mas como alguns pretendessem que ela fosse de preceito, a Igreja Católica confirmou de início pela prática e depois por decretos
o costume universal de comungar apenas sob uma espécie. Santa Catarina de Gênova escreveu um maravilhoso diálogo entre a alma e o corpo, o amor próprio, o espírito, a humanidade e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse diálogo é em 3 livros. Descreve a sequência das operações divinas pelas quais nosso Senhor a conduziu das imperfeições de seu primeiro estado à perfeição mais elevada. Entre as provações por que Deus a fez passar, está a de não encontrar muitas vezes ninguém que compreendesse seu estado e pudesse dar-lhe conselhos, ou seja, ver-se privada muitas vezes de seu confessor, que a compreendia, e dos conselhos que ela corria a receber. Os últimos 9 anos de vida passou-o sofrendo de uma doença invulgar para a qual os médicos não conseguiam encontrar remédio. Era como que um martírio e uma crucificação contínuos. Nas festas dos santos, sentia todas as dores que esses santos haviam sofrido. Nos últimos tempos, não podia tomar outro alimento que a Santa Comunhão. No dia da Assunção da Santa Virgem, do ano de 1510, recebeu a extrema-unção, segundo desejava. Os anjos a visitaram. Passou 7 dias em alegria contínua. Acreditavam que tivesse sarado, mas violentas convulsões voltaram a atacá-la. O demônio lhe apareceu em forma horrível. Como ela não pudesse falar, deu a entender aos presentes que lhe fizessem o sinal da cruz sobre o peito e que jogassem um pouco de água benta sobre o leito e no quarto. Após meia hora, a visão assustadora desapareceu e ela recuperou a tranquilidade costumeira. No dia 3 de setembro, o esposo celeste quis fazer-lhe sentir, tanto no corpo como na alma, todas as dores de sua paixão. Ela estendeu os braços em forma de cruz e disse bem alto essas palavras: que esta paixão seja bem-vinda, bem como bem-vindo seja todo o suplício que me enviar a amável vontade de Deus, pois há 36 anos que me iluminais, ó meu amor, e desde a primeira luz que recebi até agora, desejo sofrer tanto, internamente como exteriormente. E dado que era meu desejo, jamais tive a impressão de ter encontrado algum sofrimento. Mas embora todas as penas passadas e a dor exterior pareçam um grande suplício, vossa providência me transforma tudo em alegria interior. Eis-me aqui agora chegada ao fim. Vou para vós com acabrunhamento, dor intensa e extrema. Oprimida da cabeça aos pés, a tal ponto de que não creio que um corpo humano, por robusto que seja, possa suportar este terrível tormento. Parece-me que não somente um corpo de carne e osso sucumbiria, como também um corpo de ferro e diamante seria aniquilado por esta violência. É evidente que vós moderais tudo por vossa justa providência, que não quer ainda que eu morra. E apesar de ter sofrido, sem nenhum remédio, esses excessivos tormentos em meu corpo, encontro-me com o espírito cheio de coragem. E estou de tal modo disposta que não posso dizer que estou sofrendo. Ao contrário, parece-me nadar em uma alegria contínua. Alegria tão grande e deliciosa que não a posso exprimir nem compreender. A partir de 1499, em plena via unitiva, se multiplicam em Catarina os fenômenos místicos, assim como as dores insuportáveis de uma enfermidade que parecem de origem sobrenatural. No dia 14 de setembro de 1510, dia da exaltação da Santa Cruz, falou com mais ardor e com mais amor do que nunca. No dia seguinte, 15 de setembro, um domingo, perguntaram-lhe se queria comungar. Arrebatada em êxtase, ergueu um dedo para o céu para significar que naquele instante, exatamente, estava sendo chamada para o banquete celestial. Depois, cantando com voz dulcíssima as últimas palavras de Jesus: Senhor, em vossas mãos entrego minha alma, morre consumada no amor de Deus, aos 63 anos de idade,
e seu corpo permanece até hoje incorrupto. A gente começou imediatamente a venerá-la como santa. Curas milagrosas aumentaram a devoção popular. Vários desses milagres foram constatados juridicamente. O Papa Clemente XII a canonizou solenemente em 1737 por uma bula de 16 de junho, na qual faz o elogio de suas virtudes e mesmo de seus escritos. E em 1944, Pio XII a constituiu patrona secundária dos hospitais da Itália. Obras. Ao parecer, Santa Catarina não escreveu de sua mão nenhuma das obras que se lhe atribuem, mas que estas são recopilações feitas por amigos e por seus discípulos. Dos anos 1520 aos anos 1525, parece datar o código DX, em que Ettore Vernazza, segundo se crê, escreve ou recopila ao menos os primeiros escritos da Opus Cateriniano. Em 1551, partindo do DX e amplificando dados e lembranças, se publica em Gênova o livro Da Vita Mirabili et Doctrina della Beata Caterinetta da Gênova. Ao parecer nesta obra, se unem 3 escritos diferentes: Vita et Doctrina, que tinha sido redatado por Cataneo Marabotto, recolhendo dados autobiográficos de Catarina, assim como seus ensinamentos e atos. Diálogo tra anima, corpo, amor próprio, espírito, humanità e Dio, e o Tratato del Purgatorio. Na apresentação desta edição, Princeps da obra cateriniana, se diz que foi recopilada por devotos religiosos, concretamente por seu confessor e um filho espiritual. Em 1743, um devoto da santa publicou em Pádua uma nova edição em que se revisa e atualiza o texto. O Tratado do Purgatório. O redator da Vita termina sua crônica dizendo que em Catarina se via o céu, uma criatura celestial, transformada completamente, perdida em Deus, e ao mesmo tempo o purgatório, um coração consumido no fogo do amor de Deus e um corpo martirizado. Com efeito, o ensinamento de Santa Catarina sobre o purgatório parte de uma experiência mística verdadeiramente pessoal. Deus lhe fez padecer e entender as penas das almas que estão no purgatório com uma extraordinária clarividência. A presente tradução. A antiga tradução, aludida do presbítero de Reus, embora tenha boa qualidade espiritual, é demasiada livre. Carpaneto 2, 94-121, oferece em sua edição 2 versões, em paralelo, do Tratado do Purgatório. A primeira é o texto do Códice DX, datado de 1520-25, que é o texto mais antigo, o mais próximo, pois, a Santa Catarina. Seu italiano tosco e descarnado é comovedor, pois parece refletir ainda os esforços da mística genovesa para expressar suas altas visões, mas resulta às vezes de difícil interpretação e de mais difícil tradução. A segunda versão é a do texto da edição paduana de 1743, muito mais correta com suas ampliações e perífrases, mas escassamente fiável. Eu, por minha parte, ao realizar a presente tradução do Tratato del Purgatório, preferi sujeitar-me normalmente ao Códice DX e somente me refugiei na versão de 1943, quando não achei modo de traduzir com segurança o Códice primeiro. No texto que segue, os subtítulos são do tradutor, e os números que vão dividindo o escrito são os da edição de 1743. Livro Tratado do Purgatório, Santa Catarina de Gênova. Introdução. Pensamos no purgatório?
muito menos do que convinha às almas daqueles que estão nele e que deveriam receber de nós mais frequentes e maiores ajudas. E muito menos do que nos convinha a nós mesmos, pois guardaríamos nossa fidelidade ao Senhor com muito mais cuidado se fôssemos conscientes na fé de que aquilo que neste mundo não tenhamos chegado a purificar de nossos pecados com a ajuda da graça, haverá de ser purificado em nós somente por Deus na outra vida, mediante as penas do purgatório. Mas se crê no purgatório? Qualquer um que vá passar uma temporada em um país costuma interessar-se em ler previamente informações sobre o mesmo. Como é possível, pois, que tantos católicos mostrem tão pouco interesse em conhecer a misteriosa realidade do purgatório, estado pelo qual provavelmente passarão muitos antes de gozar plenamente de Deus no céu? Será que apenas creem nele? Pois dizer em tema tão grave e importante, já nos inteiraremos quando estejamos nele. Não passa de ser um engano cínico. E o que sabemos do purgatório? Sabemos pouco, mas esse pouco tem extraordinária importância e podemos conhecê-lo com a certeza da fé, com a fé da Igreja Católica. Dividimos em 4 capítulos a exposição presente. Em primeiro lugar, o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova será para nós um estímulo certamente poderoso que nos ajudará a penetrar este alto mistério. Em seguida, faremos uma breve exposição do Catecismo que virá a precisar-nos qual é exatamente nossa fé sobre o purgatório. No terceiro capítulo, descreveremos algumas considerações morais sobre o purgatório. E, finalmente, encerraremos este livrinho recordando a importância da fé no purgatório. Capítulo 1. Tratado do Purgatório. Como Santa Catarina, por comparação com o fogo divino que sentia em seu coração e que purificava sua alma, via interiormente e compreendia como estão as almas no purgatório, para purificar-se antes de poder ser apresentadas diante de Deus na vida celestial. Experiência do purgatório na Terra. 1. Esta alma santa, vivendo ainda na carne, se encontrava posta no purgatório do fogo do divino amor, que a queimava inteira e purificava de quanto nela havia para purificar, a fim de que, passando desta vida, pudesse ser apresentada diante da presença do seu doce Deus amor. E compreendia em sua alma, por meio deste fogo amoroso, como estavam as almas dos fiéis no lugar do purgatório, para purgar toda a ferrugem e mancha de pecado que nesta vida não houvessem purgado. E assim como ela, posta no purgatório amoroso do fogo divino, estava unida a este divino amor e contenta de tudo aquele que ele nela operava, assim entendia acerca das almas que estão no purgatório. Almas alheias a tudo, absortas no amor de Deus. 2. E dizia: as almas que estão no purgatório, segundo me parece entender, não podem ter outra eleição que estar naquele lugar, e isto é assim pelo mandato de Deus, que fez isso com justiça. Elas, refletindo sobre si mesmas, não podem dizer: eu, cometendo tais e tais pecados, mereci estar aqui. Nem podem dizer: eu não gostaria de tê-los cometido, pois agora estaria no paraíso. E tampouco podem dizer: aquelas saem do purgatório antes que eu, ou bem, eu sairei antes daquela. E é que não podem ter memória alguma, tanto para o bem como para o mal, nem de si mesma nem dos outros, mas que, pelo contrário, têm um regozijo tão grande de estar cumprindo o mandato de Deus e de que Ele haja nelas tudo o que quer e como quer, que não podem pensar nada de suas coisas. O único que vem é a operação da bondade divina, que tem tanta misericórdia do homem para conduzi-lo para si. E nada reparam em si mesmas, nem de penas nem de bens. Se nisso pudessem reparar, não estariam vivendo na pura caridade. De resto,
tampouco podem ver as suas companheiras que ali penam por seus próprios pecados. Estão longe de ocupar-se nesses pensamentos. Isso seria uma imperfeição ativa, que não pode dar-se naquele lugar, onde os pecados atuais não são já possíveis. A causa de por que sofrem o purgatório a conheceram de uma só vez a partir desta vida, e depois já não pensam mais nela, pois outra coisa seria um apego da propriedade desordenada. 3. Estas almas vivem na caridade e, não podendo desviar-se dela com defeitos atuais, já não podem querer nem desejar outra coisa que o puro querer da caridade. Estando naquele fogo purgatório, estão na ordenação divina que é a pura caridade, e já não podem desviar-se dela em nada, pois já não podem atualmente nem pecar nem merecer. Contentes de adiantar na purificação. 4. Não creio que seja possível encontrar uma alegria comparável ao de uma alma do purgatório, como não seja aquela que tem os santos no paraíso. E este contentamento cresce cada dia pela influição de Deus nessas almas, isto é, aumentado mais e mais à medida que se vão consumindo os impedimentos que se opõem a esta ação. A ferrugem do pecado é impedimento, e o fogo a vai consumindo. Assim é como a alma vai se abrindo cada vez mais à divina influência. Se uma coisa que está coberta não pode corresponder à reverberação do sol, não por defeito do sol, que continuamente ilumina, mas pela cobertura que se lhe opõe, eliminada a cobertura, fica a coisa descoberta ao sol. E tanto mais corresponderá à irradiação luminosa, quanto mais se tenha eliminado a cobertura. Pois assim sucede com a ferrugem do pecado, que é como a cobertura das almas. No purgatório se vai consumindo pelo fogo, e quanto mais se consuma, tanto mais pode receber a iluminação do sol verdadeiro que é Deus. E tanto cresce a alegria, quanto mais falta a ferrugem, e se descobre a alma ao divino raio. Um cresce e outro diminui, até que se termine o tempo. E não é que vá diminuindo a pena, o que diminui é o tempo de estar sofrendo-a. E pelo que se refere à vontade desta alma, jamais ela poderá dizer que aquelas penas são penas. Até tal ponto está conforme com o mandato de Deus, com a qual essa vontade se une em pura caridade. São penas indizíveis. 5. Apesar do que foi dito, sofrem estas almas penas tão extremas que não há língua capaz de expressá-las, nem entendimento algum as pode compreender minimamente, a não ser que Deus o mostrasse por uma graça especial. Eu creio que a mim a graça de Deus me mostrou, embora depois eu não seja capaz de expressá-lo. E esta visão que me mostrou o Senhor nunca mais se afastou de minha mente. Tratarei de explicá-la como puder, e me entenderão aqueles a quem o Senhor lhe dera a entender. Penas causadas pelos pecados. 6. O fundamento de todas as penas é o pecado, seja o original ou os atuais. Deus criou a alma pura, simples, limpa de toda mancha de pecado, com um certo instinto que a leva a buscar nele a felicidade. Porém, o pecado original a afasta dessa inclinação, e mais ainda quando se acrescenta os pecados atuais. E quanto mais se desvia assim de Deus, mais se vai fazendo maligna, e menos Deus a ela se comunica. São penas de amor. Toda bondade que possa haver no homem é por participação de Deus. Ele se comunica às criaturas irracionais segundo sua vontade e ordenação, e nunca lhes falta. Ao contrário, a alma racional se lhe comunica mais ou menos, segundo a acha purificada do impedimento do pecado. Por isso, quando uma alma se aproxima ao estado de sua primeira criação, pura e limpa, aquele instinto beatífico para Deus se lhe vai aparecendo, e se lhe aumenta com tanto ímpeto e com tão veemente fogo de caridade, o qual a impulsa para o seu último fim,
que lhe parece algo impossível ser impedida. E quanto mais contempla esse fim, tanto mais extrema lhe resulta a pena. 7. Sendo isso assim, como as almas do purgatório não têm culpa de pecado algum, não existe entre elas e Deus outro impedimento que a pena do pecado, a qual retarda aquele instinto e não lhe deixa chegar à perfeição. Pois bem, vendo as almas com absoluta certeza quanto importam até os mais mínimos impedimentos, e entendem que por causa deles necessariamente se vê retardado com toda a justiça aquele impulso, aqui lhes nasce um fogo tão extremo que vem a ser semelhante à do inferno, mas sem a culpa. Esta é a culpa a que faz maligna a vontade dos condenados ao inferno, aos quais Deus não se comunica com sua bondade. E por isso elas permanecem naquela desesperada vontade maligna, contrários à vontade de Deus. Inferno. 8. Aqui se vê claramente que a vontade perversa enfrentada contra a vontade de Deus é a que constitui a culpa, e perseverando esta má vontade, persevera a culpa. Os que estão no inferno saíram desta vida com a má vontade, e por isso sua culpa não foi perdoada, nem pode já sê-lo, pois uma vez saídos desta vida, já não pode mudar-se sua vontade. Com efeito, ao sair desta vida, a alma fica fixa no bem ou no mal, segundo se encontra então sua livre vontade. Está escrito, ubi te invenero, isto é, na hora da morte, segundo tem a vontade no pecado, ou arrependimento do pecado, ib te iudicabo, onde eu te encontre, lá eu te julgarei. Eclesiastes 11, 3. Esse juízo é irrevogável, pois depois da morte já não há possibilidade de mudar a posição da liberdade que ficou fixada tal como se achava no momento da morte. Os do inferno, tendo sido achados no momento da morte com a vontade no pecado, têm consigo infinitamente a culpa e também a pena. E a pena que têm não é tanta como mereceriam, mas, em todo caso, é pena sem fim. Os do purgatório, pelo contrário, têm só a pena, mas como estão já sem culpa, pois lhes foi cancelada pelo arrependimento, têm uma pena finita, e que com o passar do tempo vai diminuindo, como já disse antes. Ó miséria maior que toda outra miséria, tanto maior quanto mais ignorada pela humana cegueira. Penas moderadas pela misericórdia de Deus. 9. A pena dos condenados não é já infinita na quantidade, já que a suave bondade de Deus faz chegar o raio de sua misericórdia até o inferno. É certo que o homem, morto em pecado mortal, merece pena infinita e padecê-la em tempo infinito. Mas a misericórdia de Deus fez que somente seja infinito o tempo da pena e limitou a pena na quantidade. Poderia, sem dúvida, ter-lhes aplicado uma pena maior que aquela que lhes foi dada. Oh, que perigoso é o pecado feito com malícia! O homem dificilmente se arrepende dele, e não arrependendo-se dele, permanece na culpa. E persevera o homem na culpa, enquanto persiste a vontade do pecado cometido ou de cometê-lo. Conformidade no purgatório com a vontade de Deus. 10. Mas, pelo contrário, as almas do purgatório têm sua vontade totalmente conformadas com a vontade de Deus. Por isso, Deus, a essa vontade conformada, corresponde com sua bondade e elas permanecem contentas enquanto há vontade, já que é purificada do pecado original e atual. E enquanto há culpa, aquelas almas permanecem tão puras como quando Deus as criou, já que saíram desta vida arrependidas de todos os pecados cometidos e com vontade de nunca mais cometê-los. Com este arrependimento, Deus perdoa imediatamente a culpa, e assim não lhes resta senão a ferrugem e a deformidade do pecado, as quais se purificam depois no fogo com a pena. E assim, purificadas de toda a culpa e unidas a Deus pela vontade,
Estas almas veem a Deus claramente, segundo o grau em que Ele a elas se manifesta, e veem também quanto importa gozar de Deus, e entendem que as almas foram criadas para este fim. Esta conformidade atrai a alma para Deus por instinto natural, com tal força que não podem expressar-se razões, nem figuras, ou exemplos que sejam suficientes para dizê-lo, tal como a mente sente com efeito e compreende por sentimento interior. Não obstante, eu tentarei, com um exemplo, expressar algo do que minha mente entende. O exemplo do pão único. 11. Imaginemos que em todo o mundo não houvesse senão um só pão. Suponhamos que com ele houvesse de matar a fome de todos os homens, e que estes, somente em vê-lo, ficassem saciados. Pois bem, tendo o homem por natureza, quando está são, instinto de comer, se não comesse e não pudesse adoecer nem morrer, teria cada vez mais fome, pois o instinto de comer nunca lhe é retirado. E se o homem soubesse então que só aquele pão pode saciá-lo, ao não ter o pão, não poderia ter a fome saciada. E este é o inferno que sentem os que têm fome, já que quanto mais se aproximam a este pão, sem poder vê-lo, tanto mais se lhes desperta o desejo natural, pois este, por instinto, se dirige a este pão, no que consiste todo o seu contentamento. E se estivesse certo de não ver mais esse pão, nisso consistiria o inferno, que tem todas as almas condenadas, privadas de toda esperança, de nunca jamais ver este pão, que é o verdadeiro Deus Salvador. As almas do purgatório, pelo contrário, padecem essa fome, porque não veem o pão que poderia saciá-las, mas têm a esperança de vê-lo e de saciar-se dele completamente, e assim padecem tanta pena quanto deste pão não podem saciar-se. A alma que vai ao inferno. 12. Outra coisa que vejo claramente é que, assim como o espírito limpo e puro não encontra outro lugar senão em Deus para seu repouso, pois para isso foi criado, do mesmo modo a alma em pecado não tem para si outro lugar que o inferno, que Deus lhes assignou como seu lugar próprio. Por isso, no instante em que o espírito se separa de Deus, a alma vai a seu lugar correspondente, sem outro guia que a que tem a natureza do pecado. Isso sucede quando a alma sai do corpo em pecado mortal. E se a alma naquele momento não encontrar aquela ordenação que procede da justiça de Deus, sofreria o inferno maior do que o inferno é, por achar-se fora daquela ordenação que participa da misericórdia divina, que não dá à alma tanta pena como merece. E por isso, não achando lugar mais conveniente, nem de menores males para ela, se arrojaria ali dentro, como a seu lugar próprio. A alma que vai ao purgatório. 13. Assim sucede no que se refere ao purgatório. A alma separada do corpo, quando não se acha com aquela pureza em que foi criada, vendo-se com tal impedimento que não pode remover-se senão por meio do purgatório, ao ponto se arroja nele, e com toda a vontade. E se não encontrasse tal ordenação capaz de remover-lhe este impedimento, naquele instante se formaria um inferno pior do que é o purgatório, vendo ela que não podia unir-se por aquele impedimento a Deus, seu fim. Este fim lhe importa tanto que, em comparação dele, o purgatório se parece a nada, embora já se tenha dito que se parece ao inferno. A alma que vai ao céu. 14. E ainda hei de dizer que, segundo vejo, o paraíso não tem por parte de Deus nenhuma porta, mas que ali entra quem ali quer entrar, porque Deus é todo misericórdia, e se volta para nós com os braços abertos para receber-nos em sua glória. E vejo também perfeitamente que aquela divina essência é de tal pureza e claridade, muito mais do que o homem possa imaginar, que a alma que em si tivesse uma imperfeição, ainda que fora mínima, como um fragmento de pó,
se arrojaria imediatamente em 1000 infernos, antes de encontrar-se ante a presença divina com aquela mancha mínima. E entendendo que o purgatório está precisamente disposto para tirar esta mancha, ali se arrojaria, como já disse, parecendo-lhe achar uma grande misericórdia, capaz de tirar-lhe este impedimento. Importância do purgatório. 15. A importância que tem o purgatório é algo que nem língua humana pode expressar, nem a mente compreender. Eu vejo nele tanta pena como no inferno. E vejo, sem embargo, que a alma que se sentisse com tal mancha o receberia como uma misericórdia, como já disse antes, considerando-o como um nada, em certo sentido, em comparação daquela mancha que lhe impede unir-se a seu amor. Parece-me ver que a pena das almas do purgatório consiste mais em que vem em si algo que desagrada a Deus e que o fizeram voluntariamente contra tanta bondade de Deus, que em quaisquer outras penas que ali possam encontrar-se. E digo porque, estando elas em graça, vem a verdadeira importância do impedimento que não lhes deixa aproximar-se de Deus. Livro Tratado do Purgatório, Santa Catarina de Gênova. Conhecimentos inexprimíveis. 16. E assim me ratifico nisto que pude compreender, inclusive nesta vida, a qual me parece de tanta pobreza, que toda visão, de aqui de baixo, toda palavra, todo sentimento, toda imaginação, toda justiça, toda verdade, me parece mais mentira que verdade. E de quanto consegui dizer, fico mais confusa do que satisfeita. Mas se não me expresso em termos melhores, é porque não os encontro. Tudo o que aqui foi dito, em comparação do que capta a mente, é nada. Eu vejo uma conformidade tão grande de Deus com a alma, que quando Ele a vê naquela pureza em que a criou, lhe dá, em certo modo atrativo, um amor fogoso, que é suficiente para aniquilá-la, embora ela seja mortal. Isto faz que a alma, de tal maneira, se transforme em seu Deus, que não parece senão que seja Deus. Ele continuamente a vai atraindo e acendendo-a em seu fogo, e já não lhe deixa nunca, até que a tenha conduzido àquele seu primigênio ser, isto é, aquela perfeita pureza na qual foi criada. O tormento de um amor retardado. 17. Quando a alma, por visão interior, se vê atraída por Deus com tanto fogo de amor, que redunda em sua mente, se sente toda a derreter no calor daquele amor fogoso de seu doce Deus. E vê que Deus, somente por puro amor, nunca deixa de atraí-la e levá-la à sua total perfeição. Quando a alma vê isso, mostrando-se Deus com sua luz, quando encontra em si mesma aquele impedimento que não lhe deixa seguir aquela atração, aquela mirada unitiva que Deus lhe dirigiu para atraí-la, e quando com aquela luz que lhe faz ver o que importa, se vê retardada para poder seguir a força atrativa daquela mirada unitiva, se gera nela a pena que sofrem os que estão no purgatório. E não é que façam consideração de sua pena, embora em realidade seja grandíssima, mas que estimam sobremaneira oposição que em si encontram contra a vontade de Deus, ao que vem claramente aceso de um extremado e puro amor para com elas. Ele os atrai tão fortemente com aquele seu olhar unitivo, como se não tivesse outra coisa que fazer senão isto. Por isso a alma que isto vê, se achasse outro purgatório maior que o purgatório, para poder tirar mais rápido aquele impedimento, ali se lançaria dentro, pelo ímpeto daquele amor que faz conformes a Deus e à alma. Amor divino que purifica e aniquila. 18. Ainda vejo mais. Vejo proceder daquele amor divino para a alma certos raios e fulgores ígneos, tão penetrantes e tão fortes, que pareceriam ser capazes de aniquilar não somente o corpo, mas também a alma,
se isso fosse possível. Duas operações realizam estes tais raios na alma. Primeiro a purificam e segundo a aniquilam. Ocorre isto como com o ouro, que quanto mais o fundem, de melhor qualidade se torna, e tanto poderia ser fundido que chegaria a ver-se aniquilado em toda a sua perfeição. Este é o efeito do fogo nas coisas materiais. A alma, pelo contrário, não pode ser aniquilada em Deus, mas sim nela mesma, e quanto mais seja purificada, tanto mais vem a ser aniquilada em si mesma, enquanto que permanece em Deus como alma purificada. O ouro, quando é purificado até os 24 quilates, já depois não se consome mais, por muito fogo que lhe apliquem, pois não pode consumir-se senão a imperfeição deste ouro. Assim é, pois, como age na alma o fogo divino. Deus lhe aplica tanto fogo que consome nela toda imperfeição e a conduz à perfeição de 24 quilates, cada um em seu grau de perfeição. E quando a alma está purificada, permanece toda em Deus, sem nada próprio em si mesma, já que a purificação da alma consiste precisamente na privação de nós em nós. Nosso ser já está em Deus, o qual, quando conduz a si mesma a alma, deste modo purificada, a deixa já impassível, pois não resta nela nada por consumir. E se então fosse essa alma purificada, mantida ao fogo, não lhe seria já penoso, porque viria a ser para ela fogo de divino amor, que lhe daria a vida eterna, sem contrariedade alguma, como as almas bem-aventuradas, mas já nesta vida, se isso fosse possível, estando no corpo. Embora não creio que Deus tenha na terra almas que estejam assim, senão para realizar alguma grande obra divina. Purificação passiva última, obra de Deus. 19. A alma foi criada com toda a perfeição de que ela era capaz, vivendo segundo a ordenação de Deus, sem contaminar-se de mancha alguma de pecado. Mas uma vez que ela se contaminou pelo pecado original e depois pelos pecados atuais, perde seus dons e a graça fica morta, e não pode ser ressuscitada senão por Deus. Já ressuscitada pelo batismo, fica nela a má inclinação. Se a inclina e conduz, se ela não resiste ao pecado atual, e morre assim outra vez. Deus volta a ressuscitá-la com outra graça especial, mas ela fica tão emporcalhada e convertida para si mesma, que para voltar ao seu primeiro estado, aquele em que Deus a criou, serão precisas todas estas operações divinas, sem as quais a alma nunca poderia retornar à perfeição do estado primeiro em que Deus a criou. E quando esta alma se acha em transe de recuperar seu primeiro estado, é tal a inflamação de seu desejo para transformar-se em Deus, que esse é seu purgatório. E não é que ela veja o purgatório como purgatório, mas que aquela inclinação acesa e impedida é o que se torna para ela purgatório. Este último estado do amor é o que faz esta obra sem o homem, porque se encontram na alma tantas imperfeições ocultas que, se o homem as visse, se afundaria nessa desesperação. Mas este seu último estado do amor as vai consumindo todas, e Deus lhe mostra esta sua operação divina, a qual é a que causa nela aquele fogo de amor que lhe vai consumindo todas aquelas imperfeições que devem ser eliminadas. Imperfeição congênita de todo o humano. 20. Aquilo que o homem julga como perfeição, ante Deus é deficiência. Por certo, todas aquelas coisas que o homem realiza, segundo como ele as vê, as sente, as entende e as quer, inclusive aquelas que têm aparência de perfeição, todas elas estão manchadas. Para que essas obras sejam completamente perfeitas, é necessário que ditas operações sejam realizadas em nós sem nós, e que a operação divina seja em Deus sem o homem. E estas tais operações são aquelas que Deus, Ele só,
faz nessa última operação do amor puro e limpo. E são estas ações para a alma tão penetrantes e inflamadas que o corpo que está com ela parece que está incendiado, como se estivesse posto em um grande fogo que não lhe deixasse nunca estar tranquilo, até a morte. Ao mesmo tempo, grande gozo e grande dor. Verdade é que o amor de Deus, que redunda na alma, segundo entendo, lhe dá um gozo tão grande que não se pode expressar. Mas este contentamento, ao menos as almas que estão no purgatório, não lhes retira a sua porção de pena. E é aquele amor que está como retardado, o que causa esta pena. Uma pena que é tão mais cruel, quanto é mais perfeito o amor de que Deus a faz capaz. Assim, pois, gozam as almas do purgatório de um contento grandíssimo, e sofrem ao mesmo tempo uma grandíssima pena, e uma coisa não impede a outra. Até o último centavo. 21. Se as almas do purgatório pudessem purificar-se apenas pela contrição, em um instante pagariam a totalidade de sua dívida. Com efeito, o ímpeto de sua contrição é grande, pela clara luz que lhe faz ver a importância daquele impedimento. Mas este deve ser pago integralmente, e Deus não o condoa, nem em uma mínima parte, pois assim está exigido por sua justiça. Esquecidas de si, abandonadas em Deus. Por parte da alma, esta não tem já escolha própria, e já não alcança a ver senão o que Deus quer, e não quer tampouco ver mais, senão o que assim está estabelecido. 22. E essas almas, se os que estão no mundo oferecem alguma esmola, para que diminua o tempo de sua prova, não estão em condição de voltar-se para elas com afeto, a não ser que deixem em tudo que Deus faça, o qual responde como quer. Se elas pudessem voltar-se, isto seria um apego desordenado, que lhes tiraria do querer divino, o que para elas seria o inferno. Então, pois, as almas do purgatório, completamente abandonadas a tudo que Deus lhes dê, seja de gozo ou de pena, e já nunca mais podem volver-se para si mesmas. Tão profundamente estão as almas transformadas na vontade de Deus, e o que esta disponha, isso é o que lhes contenta. Toda a pena que seja necessária. 23. E se fosse apresentada ante Deus uma alma que ainda tiver uma hora por purgar, se lhe infligiria com isso um grande dano, ainda mais cruel que o purgatório, pois não poderia suportar aquela suprema justiça e sua bondade. E ademais seria algo inconveniente por parte de Deus. Esta pena intolerável afligiria a alma quando visse que sua satisfação oferecida a Deus não era plena, embora só lhe faltasse um piscar de olhos de purgação. Com efeito, antes que estar na presença de Deus, não totalmente purificada, preferiria arrojar-se ao instante em 1000 infernos, se pudesse tomar esta decisão. Miséria da cegueira humana frente a estas verdades. 24. Agora que vejo claramente estas coisas na luz divina, me veio um desejo ardente de gritar com um grito tão forte que pudesse espantar a todos os homens do mundo, dizendo-lhes: ó miseráveis, por que vos deixais cegar assim pelas coisas deste mundo, que para uma necessidade tão importante como na que vos haveis de encontrar, não tomais previsão alguma? Estais todos amparados sobre a esperança da misericórdia de Deus, que já disse, é tão grande. Mas não vês que tanta bondade de Deus vai tornar-vos juízo por ter atuado contra a sua vontade? Sua bondade deveria obrigar-vos a fazer tudo o que Ele quer, mas não deve vos dar a esperança de cometer o mal impunemente. A justiça de Deus não pode falhar, e é preciso que seja satisfeita de um modo ou de outro. Não te confies, pois, dizendo: eu me confessarei e conseguirei depois a indulgência plenária, e ao momento me verei purificado de todos os meus pecados. Pensa que esta confissão e contrição
que são precisas para receber a indulgência plenária, é coisa tão difícil de conseguir que, se o soubesses, tu tremerias com grande temor e estarias mais certo de não a ter que de podê-la conseguir. Paz e gozo na purificação. 25. Vejo que as almas do purgatório entendem estar sujeitas a duas operações. A primeira é que padecem voluntariamente aquelas penas, conscientes de que Deus teve para com elas muita misericórdia, tendo em conta o que mereciam, sendo Deus quem é. Se sua imensa bondade não atemperasse com a misericórdia, a justiça, que se satisfaz com o sangue de Jesus Cristo, um só pecado houvera merecido 1000 infernos perpétuos. E por isso padecem esta pena com tanta vontade que não quereriam lhes fora reduzida nem em 1 grama. Tão convencidos estão de que a merecem justamente e que está bem disposta. Assim, enquanto à vontade, tanto se podem queixar de Deus como se estivessem na vida eterna. A outra operação é a do gozo, que experimentam ao ver a ordenação de Deus disposta com tanto amor e misericórdia para com as almas. E estas duas visões as imprime Deus naquelas mentes em um instante. Elas, como estão em graça, podem entendê-las segundo sua capacidade. Isso lhes dá um grande contentamento que não vem a faltar-lhes nunca, mas que vai acrescentando-se à medida que se aproximam de Deus. E estas visões não as têm as almas em si mesmas, nem por suas próprias forças, mas as veem em Deus, em quem tem sua atenção muito mais fixa que nas penas que estão padecendo e das que não dão maior importância. E a razão é que, por mínima que seja a visão que se tenha de Deus, ela excede a toda a pena ou gozo que o homem possa captar, e embora exceda, não lhe tira, contudo, nada em absoluto desse contentamento. Eu vivo na terra, o purgatório. 26. Esta forma purificativa que vejo nas almas do purgatório é a mesma que estou sentindo em minha mente, sobretudo faz 2 anos. A cada dia a sinto, e cada vez mais claramente. Vejo que minha alma está em seu corpo como em um purgatório, de modo semelhante ao verdadeiro purgatório, na medida, contudo, em que o corpo possa suportá-lo sem morrer. E isso sempre vai crescendo até a morte. Eu vejo ao espírito abstraído de todas aquelas coisas, inclusive das espirituais, que lhes poderiam dar alimento, como seria alegria e consolação. E é que já não está em disposição de saborear alguma coisa espiritual, nem por vontade, nem por inteligência, nem por memória, de modo que possa dizer: isso me dá mais contentamento do que aquele outro. Jejum no interior. Meu interior se encontra de tal modo assediado que todas aquelas coisas que mantinham a vida espiritual e corporal lhe foram retirados pouco a pouco. Ao ser-lhe retiradas, conheceram que não eram senão umas ajudas, e ao reconhecê-las como tais, de tal modo as vai desprezando, que todas elas se vão desvanecendo, sem que nada as retenha. E é que o espírito tem já em si o instinto de tirar tudo o que pode impedir sua perfeição, e está disposto a agir com tal crueldade que se deixaria colocar no inferno com tal de conseguir sua intenção. E assim vai despojando ao homem interior de todas as coisas que poderiam alimentar-lhe, e o assedia tão sutilmente que não lhe deixa passar a mais mínima imperfeição, sem que ao ponto seja descoberta e aborrecida. E esse mesmo assédio faz que meu espírito tampouco possa suportar que aquelas pessoas que me são próximas e que vão, ao parecer, para a perfeição, se sustentem em criatura alguma. Quando os vejo cevados em coisas que eu já desprezei, não posso senão afastar-me, para não os ver, e ainda mais quando são pessoas especialmente próximas a mim. Jejum no exterior. 28. O homem exterior, por sua parte, se vê tão desassistido pelo espírito que já não encontra coisa sobre a terra que possa recreá-lo segundo seu instinto humano.
já não lhe resta outra consolação que Deus, que vai agindo tudo isso por amor e com grande misericórdia para satisfazer sua justiça. E entender que isto é assim, lhe dá uma grande alegria e uma grande paz. Não por isto sai de sua prisão, nem tampouco o pretende, até que Deus faça o que seja necessário. Sua alegria está em que Deus esteja satisfeito, e nada lhe seria mais penoso que sair da ordenação de Deus, tão justa a ver e tão misericordiosa. Todas essas coisas as vejo e as toco, mas não sei encontrar as palavras convenientes para expressar o que quereria dizer. O que eu disse, o sinto agir dentro de mim espiritualmente. Mundo cárcere, corpo cadeia. 29. A prisão em que me parece estar é o mundo, e a cadeia que a ele me sujeita é o corpo. E a alma iluminada pela graça é a que conhece a importância de estar privado, ou ao menos retardado, por algum impedimento que não lhe permite conseguir o seu fim. Ela é tão delicada e recebe certamente tal dignidade de Deus pela graça, que vem a fazer-se semelhante e participante dele, que a faz uma coisa consigo pela participação de sua bondade. E assim como é impossível que venha Deus a sofrer alguma pena, assim lhe sucede aquelas almas que se aproximam dele, e tanto mais quanto mais se aproximam dele, pois mais participam de suas propriedades. Ora, o retardo que a alma sofre lhes causa uma pena, e esta pena e retardo fazem-lhe desconforme àquela propriedade que ela tem por natureza. E não podendo gozar dela, sendo dela capaz, sofre uma pena tão grande quanto nela é grande o conhecimento e o amor de Deus. E quanto está mais sem pecado, mais lhe conhece e estima, e o impedimento se faz mais cruel. Sobretudo porque a alma permanece toda ela recolhida em Deus, e ao não ter nenhum impedimento externo, conhece sem erro. 30. Assim como o homem que se deixa matar antes que ofender a Deus, sente o morrer, e lhe dá sofrimento. Mas a luz de Deus lhe dá um zelo seguro, que faz estimar o honor de Deus mais que a morte corporal. Assim a alma que conhece a ordenação de Deus, tem mais em conta esta ordenação que todos os tormentos, por terríveis que possam ser, interiores e exteriores. Isto é assim porque Deus, por quem se fazem estas obras, excede a toda coisa que possa imaginar-se ou sentir-se. Todas essas coisas que fui expondo, a alma não as vê, nem delas fala, nem conhece delas com propriedade ou dano, mas que as conhece em um instante, e não as vê em si mesmas. Porque aquela atenção que Deus lhes dá de si mesmo, por pequena que seja, de tal modo absorve a alma que excede a todas as coisas das que já não faz caso. Enfim, Deus faz perder aquilo que é do homem e no purgatório o purifica. Síntese da doutrina de Santa Catarina. 1. Na morte, ao ver-se a alma separada do corpo, se arroja ali onde lhe corresponde estar, céu, inferno ou purgatório. Concretamente, se ainda fica nela algo que purificar, experimenta a necessidade do purgatório, isto é, do purificatório. 2. Ao purgatório vai a alma que carece já de culpa, mas que ainda não eliminou totalmente os maus vestígios deixados em seu ser pelo pecado. Estes, ao não estar suficientemente apagados nesta vida pela penitência, constituem a pena temporal que deve ser purgada, pois são o impedimento que retarda, que faz ainda impossível a união com Deus no céu. 3. Embora com relativa frequência alude Santa Catarina a necessidade de que se cumpra a justiça divina, o purgatório, em sua descrição, se manifesta mais como uma exigência ontológica do próprio ser da alma do que como uma pena jurídica, merecida por causa dos pecados. 4. A alma perde toda a atenção de si mesma ou de suas companheiras de purificação, absorta no amor de Deus e alheia a todo valor de tempo ou espaço, vive abandonada às operações divinas que a vão purificando. 5. O fogo do amor de Deus é o que precisamente vai consumindo na alma
toda a ferrugem ou mancha do pecado. O sofrimento do purgatório é, pois, antes de tudo, a pena de dano, muito mais que a pena de sentido, isto é, muito mais que quaisquer outras penas que ali possam encontrar-se. Com efeito, o mais terrível para a alma é o dilaceramento interior produzido por um amor que, por causa desses impedimentos, ainda não completamente aniquilados, se vê retardado na ânsia de sua perfeita posse de Deus. E quanta mais purificação, mais intenso o amor e mais cruel a dor. Amor e dor parecem crescer assim no purgatório em acelerado progresso. O purgatório é, pois, um crescendo de amor e dor que conduz ao céu, à felicidade perfeita. 6. Há nas almas do purgatório um gozo imenso, parecido ao do céu, e uma dor imensa, semelhante ao do inferno, e um não impede o outro.